E depois de anos de crise, a Europa dá sinais de melhora na economia. Mas as consequências vão ficar. E os principais afetados são jovens e crianças. Um estudo da Fundação Bertelsmann indica que cerca de 26 milhões de crianças e jovens na Europa estão ameaçados pela pobreza ou exclusão social. Desde 2007, considerando apenas Espanha, Grécia, Itália e Portugal, são 1.200.000 a mais com situação de risco por causa da condição econômica. O levantamento indica que, desde 2008, o número de cidadãos que têm entre 20 e 24 anos e que não têm ocupação aumentou em 25 dos 28 países que foram pesquisados. São jovens que não estudam, não trabalham e nem passam por nenhum tipo de treinamento. Somente na Itália, 32% dos jovens na casa dos 20 anos estão nessa condição. Na Espanha, 1 em 4 jovens não está fazendo nada atualmente. Há uma diferença grande com os idosos, que acabaram não sendo tão afetados pela crise. O número de pessoas com mais de 65 anos em risco diminuiu, porque os benefícios sociais não sofreram cortes tão grandes. A dívida pública crescente, a estagnação do investimento em educação e pesquisa e o aumento da pressão sobre a viabilidade financeira dos sistemas de previdência social são tendências que abriram uma diferença grande da situação de jovens e idosos. Agora, William, a gente tem acompanhado isso na Europa e serve de alerta para o Brasil. O próprio governo tem projeções que mostram que, num futuro não tão distante, a situação, por exemplo, da própria Previdência, que já não está numa situação confortável, tende a ser mais complicada, com um número muito maior de pessoas inativas em relação ao número de pessoas economicamente ativas. É um problema que todo governo precisa enfrentar em algum momento. Exatamente, vai ter que ser necessário enfrentar. Só para poder ter uma ideia histórica, de 95 para cá, o Brasil ele entrou no chamado bônus demográfico, também conhecido como janela de oportunidade, no qual indica que a população dependente, crianças menores de 15 anos e idosos, ela é inferior em relação àqueles que são em idade ativa, que atuam na economia. Identifica que a partir de 2023, isso vai começar a alterar, vai começar a ter queda. Mas, principalmente em 2030, já começa a indicar que os idosos, o Brasil vai ter uma população mais velha, chegando à situação de 2050 serem muito responsáveis, ter um índice de dependência maior do que o atual. Mas não chega a ser mais dependente do que os ativos. Não, mas tem um impacto bem considerável, né? Então, o que acontece? Nesse meio tempo, o que se precisa fazer? Precisa investir em educação, para que a educação gere emprego de qualidade, gere emprego de mão de obra relativamente qualificada, porque essa mão de obra ela tem uma renda maior, e tendo uma renda maior, ela tem uma contribuição maior para o INSS. Mas também tem algumas medidas que são chamadas impopulares, que os governos ficam receosos de adotar, né? Que é a elevação da idade para a aposentadoria, como que nós estamos vivendo agora, Sim. A situação do 90 a 100, né, para poder completar idade e tempo de contribuição para poder ter direito à aposentadoria. Uma necessidade de reforma previdenciária é fundamental, né, porque o Brasil ele sempre amarga alguns déficits previdenciários, alguns problemas que custam caro. E tudo isso vai perpassar por uma situação de reanálise de todo o orçamento nacional. Aí nós voltamos a falar novamente do refinanciamento da dívida pública brasileira, né, onde nós temos uma destinação relativamente considerável, grande, para pagamento dos juros e nós ficamos aquém em algumas outras situações. Ou seja, o Brasil ele vai ter que passar ao longo desse período, e nós temos relativamente pouco tempo, se for analisar, vai ter que passar por um período de reforma contundente. Porque senão lá na frente pode implicar na elevação da taxa de contribuição do INSS, algumas outras contribuições compulsórias que virão para poder fazer saldar esse problema que nós vamos ter lá à frente. Você acha que a gente está no caminho, William? Olha, o governo ele tem adotado algumas medidas, eu não digo só agora com a Dilma, com o Lula, mas também com o período do Fernando Henrique, desde então tem adotado. Né? No caso, ficou mais evidente do governo Lula para cá, Pronatec, FIES, são formas de qualificar... muito com a qualificação de mão de obra. Exatamente isso. Isso faz elevar a renda do trabalhador. Né? Agora, o que precisa são outras reformas paralelas, e uma reforma tributária também vai fazer uma diferença nesse sentido, para poder equacionar.
tem situações, não é só um mecanismo, tem que mexer em toda a máquina para poder andar direito. As engrenagens funcionam.